Repercuta. Finalmente, mais uma vítima minha. Quero que tu se apresente pra galera. Eu sei que a gente tem duas áreas em comuns aí, que é a cultura pop e também música e também a bateria. 3 áreas aí. Fica à vontade aí, bem-vindo ao Repercuta. Fala, meu querido. Fala, galera do Repercuta. Luiz Elessar Castro falando aqui. Baterista, podcaster, enfim, consumista de cultura pop aí tudo, né? Tamo aí junto. Toco bateria o quê? 25 anos esse ano, acho que tá fazendo. É isso aí, 25 anos de bateria, 40 anos de idade. Eu pensei que tu era mais novo, pô. Bem mais novo. Pensei que tinha a minha idade. Eu tô com 34, pensei até mais novo, pô. Não. E são 40 de idade e 25 de música. 40 de idade, 25 de bateria, de música 27, vamos dizer assim. Eu já comecei a ter contato com coisas de música um pouquinho antes de tocar bateria. A primeira tentativa de instrumento, inclusive, foi teclado. Aprendi o basicão ali, mas eu sempre soube que eu queria tocar bateria, aquilo não era pra mim. Pô, desde pirraia, aos 7 anos de idade, eu pegar minhas radiografias, ficava querendo fazer uns tambor caseiro em casa pra tocar bateria. Aí sempre foi meu lance, tá ligado? Sempre foi isso aí. Me diz aí, no convívio antes da bateria, o que é que tu ouvia, assim? Era mais coisa com a família mesmo? Que ritmos? Eu tô querendo explorar o Luiz antes do rock, sabe? É que não existe o Luiz antes do rock. Aí eu preciso dizer isso aqui. Meu pai é fã de Queen. Inclusive viu o show com o Freddie Mercury lá em São Paulo, aquele show pré-Rock in Rio, que eles fizeram no Morumbi. Ele tava lá. Ele morava em São Paulo na época, antes de mim, antes de casar com a minha mãe. E eu cresci, assim, desde sempre, desde antes na barriga da minha mãe, eu ouvia Queen, Scorpions, Black Sabbath, Led Zeppelin. Meu pai sempre foi ouvinte disso. Porém, também sempre fui muito ouvinte de samba, então sempre tive esse misto, eu escutei um pouco de tudo, mas o rock sempre me marcou desde sempre. Uhum. Assim, minhas memórias mais antigas escutando música são escutando Queen com meu pai nos domingos em casa, assim. Ele tinha um vinil ao vivo do Queen em Wembley, ele tinha esse vinil e aí a gente ouvia todo domingo junto lá. Então, assim, o Luiz só existe Luiz do rock, não tem outra parada, tá ligado? E a passagem, digamos, de ouvir, né? Tu já falou do teclado, mas daí a querer, peraí, eu vou me sentar nos tambores ali, acho que eu vou fazer isso aí. Quanto é que foi essa passagem aí? A primeira vez que eu vi foi, eu tava até falando, né, assim, bem novo, 6 anos de idade ali. Meu pai tocava em roda de samba, lá em Moreno. E aí eu ia de vez em quando e via, né, os instrumentos percussivos, e a gente tinha um amigo que era músico, eu cheguei a ver uma bateria de perto. E daí eu fiquei com essa ideia, eu fiz cirurgia muito novo, e aí eu tinha umas radiografias, eu queria ficar em casa montando tambores com essas radiografias para tocar bateria. Enfim, os anos passaram, e aí na adolescência, depois de ter tentado teclado e não ter dado certo, assim, um dia tava eu e um amigo meu assistindo o MTV, e aí passou um especial Rage Against the Machine, e a gente assistiu aquele negócio, gravamos em fita VHS, e a gente parou, olhou assim para eu e disse, vamos montar uma banda cover Rage Against the Machine? Vamos. Beleza, eu quero tocar bateria, é isso. Foi essa decisão, assim. Naquela hora eu decidi que eu queria tocar bateria. Virou a chave, eu ganhei um par de baquetas do pai dele, que viu a gente conversando. Ele me ensinou o paradiddle e me ensinou assim, ó, pra tu treinar em casa, tu simula o bumbo pisando com o calcanhar, você cruza os braços assim, boa sorte. E eu fui pro sofá da minha casa, ouvir Rage Against the Machine e ficar batucando no sofá, nas almofadas, até aprender. Eu iniciei assim também, tocando no sofá e aí o calcanhar gerava som, né? Né? Era melhor pisar com o calcanhar porque vai gerar algum som. Uhum. E baqueta da caixa, a minha coxa direita era caixa, então ficava vermelha depois de um tempo, né? Era essa pegada, é igual, é bem isso. Tu citou Rage Against. E aí, Brad Wilk, né? Esse baterista, né? Wilk, isso. Quais outros caras que te inspiraram, assim, lá no início? O Dave Grohl também, porque nessa época, Dave Grohl, Tricu, eram as 3 bandas que eu mais ouvia. Era Green Day, Nirvana e Rage Against. Inclusive, eu meio que participava de uma outra bandazinha, assim, com uns amigos, que lá, na época, eu morava em Fortaleza. Então, eu sou pernambucano, recifense, mas eu morei em Fortaleza na adolescência. E nessa época lá, todo mundo começava escolhia uma banda cover e começava e ia tocar, e depois se fazia qualquer outra coisa. E aí a gente tinha um grupo de amigos que tinha várias bandinhas covers ali, e aí eu meio que ia transitando por esses caras, assim. E como o Nirvana, infelizmente, aconteceu aquilo, né, e o Nirvana acabou, logo que o Foo Fighters saiu, eu, tipo assim, eu consumo Foo Fighters desde a primeira música que chegou nos ouvidos de todo mundo. Então Dave Grohl me influenciou
nesse começo e no começo do Foo Fighters, porque ele gravou as baterias e logo depois Taylor. Sim. Tanto que eu tenho a tatuagem aqui por causa disso. Foo Fighters eu conheço desde sempre, então é uma coisa que me influenciou muito. Mas assim, Brad foi porque eu aprendi a tocar tudo do Rage. Tudo do Rage eu tocava. E aí teve Tricô, o Dave no Nirvana. Um pouquinho de Chad Smith ali, a gente escutava muito Red Hot. Mas eu diria que são esses caras, assim. E, hoje em dia, mais Taylor até do que Brad, tá? Hoje, pegando pra hoje, até mais Taylor. Mas o começo ali, os meus primeiros anos, Brad total. Nossa. Devo tudo que eu sei a esse cara, assim. Puta merda, ele foi a maior influência baterística minha. Então, se você olhar minha configuração de bateria hoje, eu tô com a configuração que ele também usa. Porque eu aprendi a tocar desse jeito, eu não consigo mais sair desse jeito. Você bota um tom e 2 surdos. Eu tentei usar 2 tons por um tempo, mas não é a minha praia, eu não consigo, velho. Aproveitando o gancho, que eu não deixo passar, porque a galera gosta de saber, são 2 coisas que a galera curte no Repercuta, assim, que tem que ter, que são histórias, que aí eu vou querer que tu conte alguma, ou algumas, que deve ter uma penca, né? E o set. Então, aproveitando o gancho pra tu falar do teu set, o que é que tu curte usar, o que é que tu não curte. Certo. Tu já falou dessa tua influência. Mas acredito que, assim, pra gente vai sempre mudando o set, né? A gente vai incrementando, fica um esqueleto ali, mas sempre tem uma coisa que a gente quer botar ou tira. Então, no começo, né? Enfim, eu comecei com uma banda cover, então você se inspira muito no cara que você tá começando. Então, eu comecei lá usando só um primeiro tom e um surdo, né? Na época. E aí, sempre usando 3 pratos, né? Condução, 2 ataques. E aí, assim, obviamente a gente evolui como pessoa, a gente evolui como músico, e ao longo dos anos você vai se redescobrindo, você vai testando. Testei 2 tons, testei várias coisas, testei um monte de prato, já testei muita coisa. Hoje eu tô bem fechadinho com a ideia que eu quero passar, com o baterista que eu me tornei, com esse lance que você falou da minha assinatura, da minha marca. Então, hoje eu toco com um tom de 12, 2 surdos, 14 e 16, bumbo de 22. Né? Eu gosto de caixa metálica porque eu gosto de harmônico. Então tu usa de metal, né? Eu tenho um caixazinho de metal que eu vou te mostrar depois. Eu personalizei ele pra mim, inclusive. Que massa. Eu personalizei. E aí uso uma Tama, que eu sou fã da Tama, assim, incondicional. Sou um Tama guy total. Desde sempre. E aí consegui a Tama que eu queria, que é igual a John Barone, que é outro cara que eu sempre escutei Paralamas. E quando eu vi, assim, John Barone tocando essa Tama, eu disse, eu preciso dessa Tama. É massa porque tu incorporou coisas de várias influências ali, né? Isso é massa. E aí hoje em dia eu tô nisso. Então, eu inclusive venho de uma redução de pratos, tá? Eu tava numa de expandir e usar 5, 6 pratos, e aí eu parei um pouco. Eu disse, meu irmão, eu não preciso disso tudo. Eu nunca fui um cara de tocar com isso tudo. Eu consigo tirar meu som com os 3 pratos que eu tocava lá no começo. E aí hoje em dia eu tô usando condução e 2 ataques. E é isso. E você tira muitas vezes mais de um som, né, velho? Da mesma peça, velho. Da mesma peça, exato. E eu tinha um cara... um tempo atrás eu me tornei aquele cara que atacava menos o condução, sabe? Assim, tava ouvindo muito metal e a galera do metal ataca menos o condução. A galera tem muito prato de ataque, a galera usa condução muito corpo e cúpula. Só aquele ping, né? E aí eu disse, mas eu não sou esse cara, velho. Não adianta, sabe? Assim. E aí é engraçado, você vai vendo outros bateristas, você vai se lembrando disso, né? Nesse meu caso, como eu toco há um tempo, eu fui trazendo de volta isso. E aí eu tenho refletido muito isso ultimamente. Tipo, o que é que eu quero passar como baterista? Quem eu quero ser como baterista? E aí foi isso, assim, eu fechei meu setzinho bonitinho. 3 pratinhos, tá ótimo pra mim. Só quero adicionar um cowbell. Influência de Brad aí, e Gigante também. Mas tem outras paradas que eu gosto de fazer com cowbell. E é a única coisa que eu pretendo adicionar. Assim, no meu set atual. Mas é isso, tô bem fechadinho. Tô usando Peles Evans. Eu não uso vermelho por causa de Aquiles, eu já conheci isso antes dele usar, inclusive. Mas a galera sempre fala, porra, vermelho, Aquiles. Tá bom, eu também, eu sou fã do cara, eu gosto do cara. Já fui pra vários workshops dele, troco ideia com o cara, mas não uso por causa dele. É que ele usa tudo vermelho. E aí, galera, tipo, eu tô conversando aqui com o Luiz, tô de frente pro set dele. Na real... Eu até pensei que era pra combinar, porque a tua bateria leva marrom, né? Mas... É um tom marrom e essas peles vermelhas ficam muito bonitas nela, velho. Mas foi exatamente isso. O vermelho é pra combinar. Eu pensei entre preto e vermelho. Ótimo. Mas aí o bumbo ele veio com a pele preta, inclusive. E aí eu pude ver. Eu disse, acho que vermelho vai combinar melhor, combinar mais, né? E aí eu fui no vermelho por causa disso. E Evans porque é uma marca que eu já tinha usado, eu já gostava e... Assim... A gente vai no... Eu tento, hoje, eu tento trazer o melhor pra mim. Total. Então é isso.
E aí uma coisa que mudou ao longo dos anos pra mim é que eu decidi aprender a tocar com pedal duplo, 2 booms, enfim. Isso é uma coisa mais recente. Isso é uma coisa mais de 2015 pra cá. Então já tá moendo, já tá rolando. Não, mas eu nunca fui um cara de estudar muito, assim. Eu decidi que comprei, passei um tempo sem estudar. Um ano pra cá que eu tô estudando, assim, mais de fato. Tem uma música da Ampères que a gente usa mais. Nas outras eu uso mais pra linkar virada, porque a gente é hard rock, não precisa muito estar fazendo muita coisa. Fica meio que... E que é uma parada que eu até me interesso no futuro inserir, também pra mim. É um pedal duplo pra usar menos é mais, digamos assim, né? Pra não ficar na fritação o tempo todo, digamos, até por conta do estilo da gente. É usar em coisas ali pontuais, mas que fazem uma diferença na assinatura do cara também. Né? Isso, assim, o poder que isso te dá num groove, o poder que isso te dá em frase, em virada, assim, é sensacional. Eu adoro fazer virada, frase ligando com essa liga do pedal duplo, sabe? Assim, eu adoro. Isso é o que eu mais estou estudando ultimamente, mais do que a fritada, assim. Isso eu na real nem estou estudando muito. Eu vou voltar a estudar isso agora, porque assim, pro nível da minha banda eu já atingi. Então só estudo pra mais se for pra mim. Entendi. Entendeu? Pro nível que eu preciso pra minha banda eu já tenho. Mas eu vou estudar um pouquinho mais porque eu gosto um pouquinho de metal ali, eu gosto de pisar um pouquinho ali, e aí você quer sempre, né, tá ali. Mas é isso, e aí a outra adição foi esse pedal duplo. Atualmente eu te mostrei, eu tô com um Speed Cobra. Eu tinha um Iron Cobra, e eu troquei pelo Speed, por questão de que eu queria, e ele tava, essa edição limitada, eu já tava de olho, ele surgiu essa oportunidade e eu aproveitei. Isso é meu set. Aí você perguntou de histórias. Histórias assim, puta. Mas peraí. Antes disso, me fala de baquetas e tu me deu um gancho aí que eu vou puxar. O que é que tu usa de baqueta? Tá, eu uso baqueta, inclusive interessante. E aí eu vou ser honesto aqui com você. Eu tenho uma parceria de baqueta. Diga aí, fica à vontade aí. Eu sou um cara patrocinado. A galera gosta de vender aí, sou patrocinado. E não é. O cara ganha desconto pra comprar a baqueta e mete uma de patrocinado. Blogueiragem. Saca a parada? Mas eu sempre fui honesto. E aí, assim, eu tenho uma parceria de baqueta. Eu compro com desconto. Uma baqueta da Inglaterra. Nossa, uma marca chamada Collision. Sim. Collision Drumsticks. E os caras fizeram essa campanha de vendas pro Brasil, ele te bota lá na página de artista dele como um endorse, você ganha essa visibilidade na página do cara como sendo endossado, e ele te dá um desconto para você comprar. E eu comprei uma baqueta de fora, que tem ao preço de eu comprar um aqui. E ela tem qualidade, a diferença é que essa tem qualidade. Por exemplo, eu já fiz parceria antes com a Pro Stick, e essa tem mais qualidade que a Pro Stick. Bom, enfim, não tenho esse compromisso com as marcas, eu posso falar aqui. Eu gosto da Pro Stick, ela é legal, mas eu achei que essa tem uma qualidade melhor, bem melhor, assim, mas muito melhor. Ela não é pesada, ela é muito mais resistente, assim. Tô usando ela já há 2 anos e, assim, sensacional. É de Hickory, não? É. E tu usa cabo de vassoura, não? 5B? Eu uso 2B. Eu uso 2B. Eu pensei em ir pro 5B, mas eu não preciso disso. Eu gosto de estudar com 5B, porque é mais... né? Sim, entendeu? Não, eu tenho um passo 5B de estudo pro pad e tal, mas não, eu uso o 2B pro estudo, eu uso 5B no caso. Aí eu uso um modelo dela que é 5B, acho que um dedinho, 2 centímetros mais longa. Porque pra mim faz mais diferença, porque eu deixo muita sobra na minha mão, então ela mais longa me ajuda. Vamos falar da tua banda, que foi o gancho. E se quiser falar de outras bandas que tenha participado também, a gente tá trocando essa ideia aqui por intermédio de um dos shows da Ampères. Me fala, eu já conheço a banda há bastante tempo. Acredito que já tenha visto o show no passado, não sei se foi com você, não lembro. Mas fica à vontade para tu falar se a tua entrada na banda, se você é fundador, há quanto tempo tu tá, enfim. Vamos lá, falando da Ampères, eu toco na Ampères desde 2018, 5 anos, 6 anos aí quase. Eu sou o terceiro baterista da banda, na real. Talvez é bem possível que você tenha visto um show com algum outro baterista também. Porque os cara eram muito ativos na cena, eu conhecia e tal. E aí, através de um conhecido meu que foi guitarrista da Ampères, hoje em dia ele não é mais, tá lá no Uruguai, um abraço, Tato. Ele me chamou pra entrar na Ampères, eu troquei uma ideia com os caras, ouvi o som, curti pra caralho. E aí, de cara, assim, eu disse, essa banda é massa, assim. E foi uma banda que me resgatou. Eu tava um baterista muito de casa, com a minha bateriazinha eletrônica, sem querer muito papo. E aí os caras me resgataram para esse espírito, inclusive de estudar, de aprender. Eu tinha comprado pedal duplo, mas eu tava tocando zero. E os caras usavam um pouco de pedal duplo. Eu tive que estudar um pouquinho no começo para poder pegar a música dos caras e tocar e tal. Te provocou, né? A saída ali da...
E eu vou dizer a você, ele me trouxe para o estilo de música que eu não sabia que eu sempre queria tocar, que era o hard rock. Eu não sabia o quanto eu gostava de hard rock e queria tocar, até eu entrar na Amperes e começar a ouvir, começar a tocar com os caras. Eu disse, caralho, eu me encontrei, assim. Foi uma banda que me proporcionou isso, eu me encontrei. Tanto que hoje em dia a gente vai compor, bicho. A gente vem aqui até pra estar no Dark Side aqui, a gente vê às vezes ensaiar aqui. O guitarrista puxa um riff assim, meio hard rock anos 80, eu saio com a bateria em 2 segundos. Que é uma coisa que hoje em dia tá tão no sangue. Que. É. E aí já participei de muitas outras bandas. Amperes é minha banda atual. Eu tenho uma outra banda que é a antiga barra atual, que é a Deliveries, que é uma banda de rock and roll mais clássico. A gente já tocou muito entre 2008 e 2011 aqui no Recife. E a banda teve um hiato, a gente tá agora gravando o nosso materialzinho e se organizando para voltar a tocar, talvez, assim. Estamos devagarzinho, estamos indo um passinho de cada vez, mas estamos no estúdio gravando. Eu já gravei as baterias, nessa banda eu tô tentando cantar um pouco também. E aí tô nesse desafio de tentar cantar. E de resto, eu tive muitas bandas covers, assim, já tive banda de instrumental, assim, que eu ia pro estúdio com uns amigos fazer som experimental, instrumental. Comecei nessa banda cover, Rage Against the Machine, já passei por cover Nirvana, por outras coisas. Já toquei muito Foo Fighters. Sim. E já toquei na noite aqui no Recife com a galera. A última banda que eu tava tocando era Togakuri, oficial, tal. Galera, assim, um abraço pra galera, Vitor, Guga, Marcelo, os caras que tocam lá, Marco no caso. E assim, é uma galera que eu tava tocando na noite aí também. Assim, sempre que posso dar um help aos brother que tocam na noite aí, a gente tá de sub aí também, fazendo esse trabalho, né? Bateria, enfim, não é meu ganha-pão principal, mas é meu complemento ali, então tô sempre envolvido nisso aí. Então de banda é isso. E aí a banda que eu tenho mais ativa hoje é a Amperes mesmo. É que a gente tá assim, putz, a gente vem de um último mês que a gente tocou em Salvador, tocou em Caruaru e tá tocando em Recife agora, assim. Um último mês, assim, bem agitado pra gente. Bem massa mesmo. Luiz, vamos pras histórias, você escolhe aí, fica à vontade, não tem censura. Mas escolhe quantas tu quiser aí, eu sei que tem um bocado, a gente até deixar registrado aqui que eu já troquei uma ideia com o Luiz em um outro evento e uma das coisas, eu tenho memória de elefante e uma das coisas que tu falou foi só tem história pra caralho. E se deixar falar aí, então fica à vontade aí, velho, pra falar qualquer tipo de história aí. Então, história tem que a pessoa toca há muito tempo, você tem muita história. A gente que é do underground, pô, que tenta levar essa banda autoral no underground da cena, seja onde for, né? Você tem muita história. Bicho, eu já tive lá em Fortaleza, a banda cover, assim, Fortaleza na época, a gente tá falando de 2000, 2001 ali. A cena rock de Fortaleza tinha umas bandazinhas autorais que faziam um certo sucesso ali, mas a cena rock você tinha pouco espaço para tocar, então basicamente era de banda cover. A gente tocava em festival lá que botava 10 banda cover e 2 autoral. Sabe assim? Mas a gente ganhou uma visibilidade do caralho lá. A banda cover Rage Against the Machine da gente era uma banda que botava 500 pessoas pra ver o show da gente, pô. Num lugar assim, Canto das Tribos. Eu lembro até o nome do lugar que a gente tocou lá. E enfim, eu lembro de... É muito doideira, né? Você tá tocando assim e a galera curtindo, da galera subir no palco, desligar o baixo, derrubar prato de bateria, porque a galera tá agitando com você, assim, coisa de show danado. Mas eu lembro um dia mais doideiro, eu tava em casa, tipo, dando manutenção na bicicleta que eu tinha, desmontando a bicicleta todinha, todo sujo de graxa. Chega o baixista da minha banda e, Luiz, tá se fazendo o quê? Eu disse, pô, bicho, tá vendo aqui, né? Tô desmontando a bicicleta. Ele, então, tem um show pra gente tocar agora. Eu disse, caralho, agora? Ele, agora. Você arruma aí, bora tocar, pega teus pratos, as coisas. Não, Imagina, não, isso aqui é figurino dele, é o figurino dele. Veja que experimental, cara. Que doideira. Eu tomei um banho rapidinho, peguei as coisas, velho. A gente saiu. Ele foi de bicicleta me buscar. A gente saiu na bicicleta, ele me levando na carona assim da bicicleta. Tipo, uns 3 km assim, o show ia acontecer. Um festivalzinho bem underground, num campinho society, assim, que a galera conseguiu pra fazer a parada. E a gente foi embora tocar lá, de última hora, só porque a galera conhecia e gostava da gente. A galera viu a gente disponível e chamou assim na hora pra gente tocar. Isso aconteceu 2 vezes lá, cara. 2 vezes lá em Fortaleza. Era garantido que ia lotar o lugar, né? De repente, ó, chama os caras que a gente lota. Ia chegar uma galera. Já teve lugar da gente estar pronto pra tocar, a gente ir passar o som. Eu terminei de passar o som, eu saí do lugar, tava a polícia na porta acabando com o show, com o evento. E aí não teve porra nenhuma, não teve porra nenhuma, velho. E uma galera, sabe assim, aquelas 100 pessoas assim na rua, esperando pra entrar. E a polícia foi lá e acabou com o evento. E aí, puxa mais uns aí. Isso em Fortaleza, né? Isso em Fortaleza. E aqui em Recife?
Porra, aqui em Recife, cara, a gente teve vou te contar a história. O último show da minha banda Deliveries antes do hiato que a gente fez. A gente tocou no Marco Zero do Recife. Pra 15 pessoas. Foi mesmo? Tu acredita? Eu tocando no Marco Zero. Tinha um festival pré-carnaval acontecia aqui chamado Motofolia. Era um encontro nordestino de motociclistas. Que cada ano ele era em uma capital. Nesse ano ia ser em Recife. E aí a gente foi chamado por um cara que depois ele fundou a sede dos Abutres ali na Tomazina. No começo, que rolava muito show de rock ali no centro. Esse cara chamou a Deliveries pra tocar lá. A gente tocou num domingo, de tardezinha. Caiu um temporal em Recife nesse dia. E a gente tocou no Marco Zero pra 15 pessoas embaixo de chuva. A chuva molhando o equipamento. Doideira, assim. Pegando água na bateria, velho. Isso dói só de pensar. Água nos pratos, caralho. Então, e a gente tocando assim, mas Marco Zero do Recife. Tive essa experiência. Marco Zero, exato. Toquei no Marco Zero do Recife, velho. Toquei no Marco Zero do Recife. E assim, não podia, já teve show da Deliveries também. Eu ia tocar no Armazém 14, no evento. E a gente chegou pro show e tinha dado problema e a gente não pôde tocar. Cortaram algumas bandas e uma das bandas cortadas foi a gente. Já aconteceu a gente querendo brigar com o cara que organizava o show, querendo bater nele. Todo mundo novo, todo mundo, né? Cabeça, mudando o mundo, aí vamos cabeça dar um de mundo. vento, velho. Aí a gente tentando, querendo tocar e não podia. Mas já teve outras paradas massa. Na época, a áurea da gente, a gente abriu pra uma Rock Rocket aqui. Sim. A gente teve que fazer 40 minutos a mais de show porque o voo dos caras atrasou. A gente tocou nosso repertório 2 vezes. Caralho. A gente tocou nosso repertório 2 vezes porque a gente teve que segurar 40 minutos a mais. Ninguém conhecia a banda e tava chegando perto da hora de Rock Rocket, começou a entrar mais gente, então a gente fez o nosso show pro nosso público e depois a gente fez todo o nosso show de novo pro público do Rock Rocket. Isso que banda? A Deliveries. Assim. A Deliveries a gente fez no Novo Pina, ali onde tem a estátua de Chico. Em cima era o Novo Pina, que a galera chamava. Caralho, eu acho que eu toquei lá, velho. No início, isso em 2009, 2010, por aí, né? Então, foi essa época aí. Essa época a MTV tava bombando com... E aí... Essa parada, assim, velho. A gente tocou e teve que segurar 40 minutos a mais, porque os caras estavam com voo atrasado e a gente precisava segurar. Como já teve outra vez, quando a gente abriu pra Rock Rocket, foi o que eu falei. Quando a gente abriu pra Forgotten Boys. Forgotten Boys onde? Em Recife? Foi no Armazém 14. É porque eu lembro de um... Não foi Forgotten Boys, foi Rock Rocket no... Parque São Pedro. Parque São Pedro, tô ligado desse show. Foi massa, foi massa. A gente abriu pra Forgotten Boys no Armazém 14 e a gente conhecia o cara que alugou o som pro evento. O cara, brotherzão meu, Fabiano. Ele, oxe, é você, Zé? Ah, pô, tá em casa. Aí quando ia terminar o show da gente, ele terminou não, os meninos vão tocar mais. Tocou mais tempo também. E aí foi massa, que o show da gente foi bem movimentado, assim, foi legal, assim, esse tipo de história. Mas tu imagina a situação, eu morando em Moreno, e é o baixista e o guitarrista lá em casa para ajudar a carregar as coisas, pratas, estante, caixa, pedal, essas coisas de bateria. Os caras iam lá me ajudar, porque era busão, né? Metrô, busão. A galera ia lá em Moreno cedinho, me ajudar a carregar essas coisas. A gente vinha, trabalhava na época, mas ganhava, era assalariado, ninguém não podia ter carro, né? Carro não era um sonho, não era algo concretizado pra gente. E aí, cara, é muito doideira, o underground é muito doideira, velho. É muito louco. Eu já fiz show. Eu já tive que fazer show sem guitarra. E aí, baixo bateria e é isso? Baixo, bateria e vocal, porque o amp de guitarra queimou. Isso a gente tocando, acho que era na praça de Arthur Lundgren, Jardim Paulista, era alguma parada assim para aquele lado, e o amp de guitarra queimou na hora, e a gente foi levando, a gente foi tocando, já tava na metade do show. E era isso, a gente tá bebendo uma Fanta laranja quente já, porque é o que você ganha, né? E o amp queimou, e baixo, bateria, vocal, e o guitarrista batendo palminha, e fazendo backing vocal, e fazendo som, porque ele queimou e não tinha o que ele tocar, não tinha o que ele fazer. Underground é muito doideira, bicho, é muita coisa, o underground é muito doido, pô. Cara, eu vou falando e vou lembrando as coisas. Quando eu comecei a tocar lá em Fortaleza Rage Machine, eu tinha uma bateria que é BNB. Eu não sei se você já viu essa marca de bateria. Uhum. BNB, que o Stone não tem pele de resposta. Sim. Tá ligado? Essa era a minha bateria, minha primeira bateria lá. Do início, ela. É. E eu não tinha estante de prato nenhuma. A bateria veio com a estante de chimbal e só.
Então, o meu caixa era um tarol de banda marcial. Isso é massa, eu curto o início lá, é muito massa. Então, o meu caixa era um tarol de banda marcial que eu troquei com um amigo meu numa luva de goleiro pênalti. Ele era goleiro, aí eu tinha uma luva de goleiro pênalti novinha, troquei com ele nesse tarol que ele tinha, passei o caixa. E aí, para fazer meu primeiro pedestal de prato, eu tinha um pedaço de ferro, um cano de ferro, de 1,60 m, 1,70 m. Eu fui na metalúrgica lá perto de casa, que eu conheci o dono, bicho, eu quero fazer tal e tal coisa. Peguei um parafuso lá, só desse parafuso aqui na ponta, só de umas hastezinhas aqui para fazer um pé, entorta ele um pouquinho, fiz um pedestal de prato com um cano de ferro, um parafuso soldado na ponta, porque eu tinha a porca dele para poder prender o prato, e os pés dele eram as outras hastes de ferro, assim, para ele poder ficar em pezinho lá e aguentar. Era isso, meu primeiro pedestal de prato que eu levava para cima e para baixo. Esse era o meu primeiro pedestal, cara. Foi o teu primeiro set? Meu primeiro set, essa BNBzinha que eu usava com um tom só, o surdo. Esse prato, eu nem tinha o prato de condução. Eu ia tocar, eu pedia emprestado da galera. Caramba. Eu tinha o chimbal, o ataque, e se não tivesse, eu me virava com isso. Imagina tocar Rage Against the Machine com um prato só. Mas era isso. Eu me virava, velho. A gente tocava com quem a gente tinha naquela época, né? E no começo você só quer fazer, velho. Você não tem que estar preocupado com... Você só quer sentir aquilo ali, fazer parte daquilo ali, né? Isso é massa, velho. E você não olha nada. Isso é que eu acho massa. Você não tem vergonha. Não, velho. Entendeu? Você não tem... não tem pudor de porra nenhuma. Você vai lá, eu quero fazer. Isso é foda. Luiz, te agradecer, velho, por ter aceitado o convite. Claro. Dizer que é bem-vindo no Repercuta quando quiser divulgar qualquer coisa. Deixa teu último recado aí pra galera. Quer dizer, teu último recado não. Um recado final desse episódio, que não é teu último recado, né? E é isso, te agradecer por participar, velho. E bem-vindo sempre. Cara, primeiro, quero agradecer também pelo convite. A gente tinha trocado essa ideia de fazer essa participação há um tempo. Sempre que você quiser me chamar para falar de qualquer assunto baterístico ou qualquer outro assunto que você quiser, chama. Eu tenho condições, a gente grava à distância, grava presencial, a gente grava do jeito que você quiser. Eu sou entusiasta de podcast, eu acho massa o que você faz, eu escuto desde sempre, assim, eu tô ali, tô ouvindo, eu gosto. Hoje em dia eu ouço menos podcast, mas sempre que eu posso eu pego teu episódiozinho para ouvir ali. Que eu acho massa, o que você faz é diferencial e é bom, principalmente. Agradeço e aproveito para falar também do teu histórico como produtor de conteúdo também, né, velho? Sim, há muitos anos, assim, tive o Cine Etc. por uns anos, a gente lançou uns episódios, a gente tava aí no hype da galera e tal, podcast de cultura popular e tal. Produzi muito tempo podcast, sou entusiasta, assim, quando tudo era mata, a gente fazia as coisas. Eu lembro que trocava muita ideia com o Thiago Miro no começo, assim, a gente era um dos poucos que editava no Adobe Audition e tal, a gente trocou muita figurinha no começo. Thiago, amigo de escola, estudei 2 anos com o Thiago no ensino médio, isso no Thiago antes de ser podcast, de ser o que é hoje, assim, sabe? É uma pessoa muito querida, velho. É um cara muito querido, é um cara que é um amigão, assim, a gente trocou muita ideia de outros rolês também, enfim. E produzi por um tempo e ainda sou entusiasta, consumo podcast pra caralho, eu acho massa. E é isso, ouçam podcast, galera, podcast é foda. Como meu recado, velho, assim, porra, o mundo da música é uma parada que muda vidas, e eu posso dizer que minha vida mudou com o mundo da música, seja ele na bateria, seja com algum outro instrumento, uma guitarra, um baixo, uma gaita, um sax, qualquer coisa. Eu tenho sorte, privilégio de ter vindo de uma família que meu avô era saxofonista, apesar de eu não ter conhecido ele, mas sabe, isso meio que tá, não sei, no sangue de alguma forma. Meu pai tocava em rodinha de samba, sempre foi batuqueiro, e tô eu aqui representando, tocando bateria. E se eu tiver ou tivesse um filho, ou for ter um filho no futuro, eu espero que ele também seja músico de alguma forma, porque eu acho que isso muda a vida da pessoa, aprender música, não importa o instrumento. Então acho que música ela agrega, e aí é isso que eu queria deixar assim pra galera, assim, ouçam, façam, produzam, escutam música, velho. Bateria é um instrumento sensacional, então assim, a gente tá num podcast de bateria e eu falar de bateria, nunca é mais do mesmo, mas assim, eu queria falar da música em si, e do instrumento percussivo em si. É uma coisa que a gente batuca numa mesa, a gente batuca com caixa de fósforo, você tira som de qualquer coisa no batuque, isso é gostoso demais, velho. Isso é gostoso demais, mas a música ela muda vidas, e minha vida mudou, sua vida mudou, e a vida da galera muda, velho. Quem puder, produza, seja músico, faça música de alguma forma, o jeito que você puder, assoviando, cantando, tocando qualquer instrumento. Faça música, traga música para sua vida. Esse é o recado que eu queria deixar.